Depois de quase 10 anos longe do suspense e dos thrillers, David Fincher volta com um filme que talvez seja o filme que melhor resume o seu método cinematográfico. O Assassino é um filme americano de suspense dirigido por David Fincher, baseado na série de histórias em quadrinhos de mesmo nome. Seu elenco é composto por Michael Fassbender, Charles Parnell, Arliss Howard, Tilda Swinton e a brasileira Sophie Charlotte. Na trama, acompanhamos um assassino solitário, calculista e impiedoso que é forçado a lidar com as consequências de um erro catastrófico cometido por ele durante um de seus serviços. Repetição, perfeccionismo, frieza e obsessão são algumas das palavras que a gente pode usar para descrever o método do personagem principal de O Assassino, que é conhecido como o assassino, ele é acreditado dessa forma. Mas essas palavras também podem ser usadas para descrever o estilo do cineasta David Fincher, que assina a direção da obra. E eu não sei se o Fincher se enxerga nesse personagem, mas eu consigo entender o porquê ele se interessou para fazer essa adaptação. E eu enxergo O Assassino como um filme sobre processo. É um filme sobre o fazer, sobre método. E eu acho que o primeiro ato é exatamente isso, né? O filme começa com ele tendo que eliminar um alvo em Paris, e esse primeiro ato a gente acompanha todo o processo de preparação até a hora que ele vai terminar o trabalho. É justamente sobre o método e a frieza do protagonista, da forma como ele repete todas as etapas, de como tudo tem que estar milimetricamente alinhado para que tudo dê certo. É quase como se fosse o processo de produção de um filme, e aqui o Fincher emprega essa questão do olhar voyeurístico. E eu acho muito interessante alguns paralelos que a gente pode traçar. Quando você fala de filmar um filme, em inglês você usa a palavra shoot, né? You're going to shoot a movie. Shoot é a mesma palavra usada para tiro. Então é quase como se o Fincher estivesse equiparando esse processo de preparação minuciosa, de ensaio, de repetição, de tudo estar perfeitamente alinhado com a forma como ele produz seus filmes. O Fincher é um cara que é conhecido por enquadramentos milimétricos, por ter um controle absoluto da cena, um controle dos personagens. Tudo tem que estar perfeitamente alinhado para que ele consiga esse tiro, esse take perfeito. E a forma como o personagem se coloca como um observador e o Fincher alterna entre esses planos, entre o olhar do personagem e como nós estamos o observando, trabalha de forma interessantíssima a dinâmica do voyeurismo, que é o ato de olhar sem ser visto. Esse assassino tem o total controle da situação enquanto ele domina a situação, enquanto ele observa o seu alvo sem que ele saiba que sua presença está ali. E nós, como espectadores do cinema, temos essa mesma sensação. Nós temos o conforto de observarmos sem sermos observados de volta. E é muito interessante, o Fincher ele dialoga com uma espécie de plano e contraplano, em que a gente troca entre o ponto de vista do assassino e o ponto de vista da audiência vendo o assassino. E ele trabalha muito bem a dinâmica da trilha sonora nesses momentos também. A música, enquanto a gente tem o ponto de vista dele, ela assume um caráter de fato uma música que está tocando para nós, a audiência. E quando nós o vemos, a música ela é meio abafada, como se ela estivesse saindo dos fones de ouvido dele. Até o processo de escolha da música faz parte dessa construção cinematográfica, dessa construção desse assassinato. Não é à toa que a gente vê a música de fato quando a gente tem o olhar do diretor, o olhar do público, que é o olhar do assassino olhando para a sua vítima. E uma outra fala interessantíssima no começo do filme é que o assassino, ele repete alguns dos seus mantras, né? Ele tem que seu objetivo, ele não pode ter sentimento, não pode ter empatia, porque empatia é humano e aí vai dar errado. E ele tem uma fala sobre a questão da minoria e da maioria, que a minoria lidera. Essa questão da empatia da humanidade seriam os sentimentos da maioria. E no final das contas, ele comete um erro porque ele é humano. Ou seja, a humanidade meio que vence. Apesar de toda a perfeição, entre aspas, apesar de todo cálculo milimétrico, apesar de todo o processo, o que torna o cinema cinema e que faz ele errar é a humanidade, é a questão
emocional. E eu acho que é um paralelo belíssimo. E é um filme que também é estranhamente engraçado. Ele tem um humor um pouco mais negro, né, levando para o absurdo, como a violência, né, sendo uma coisa meio crua assim, um espanto, você ri meio que de nervoso, e também através da repetição. Como é um filme sobre processo, sobre um loop, sobre as coisas sempre acontecerem várias vezes, além da estrutura do filme seguir essa lógica, nós temos várias vezes, cara, deve ser pelo menos umas 10. 10, assim, eu tô sendo, cara, otimista, porque é muito mais. Algum personagem vai virar e falar pra ele, obrigado, Sr. Jones. E depois, na cena seguinte, ele tá comprando alguma coisa, o cara, obrigado, Sr. Wilson. O nome do personagem vai mudando. Por quê? Porque também é uma farsa e o cinema é uma mentira, e eu comentei sobre isso recentemente em um vídeo que eu vou deixar linkado aqui, mas é um humor que ele é meio ácido, ele é meio baseado no absurdo, baseado em situações inesperadas. E voltando em relação à questão estrutural da narrativa, ela acaba sendo um pouco esquisita. A gente não tem meio que um desenvolvimento dos personagens. O Michael Fassbender talvez seja o único que tem algum tipo de arco, mas ainda assim é uma coisa bem pequena. De certa forma não, né? Os seus valores são desafiados, mas a gente não tem muitos diálogos, a gente não tem cenas muito emocionais. Ele é um cara objetivo, um cara frio, e eu acho que o Michael Fassbender tá excelente nesse papel. Essa cara meio séria, essa cara meio de cansado que ele faz, combina perfeitamente com esse cara que já meio que tá de saco cheio, que tenta suprimir todas as suas emoções. E a Tilda Swinton tem uma ponta, e eu acho que ela também é um grande destaque no quesito de interpretações dentro do filme. Eu acho que ela chama a atenção, porque em uma pequena cena, na verdade, dá uma profundidade muito grande à sua personagem, coisa que não existe pros outros. É uma coisa que talvez tenha vindo muito mais da atriz do que do roteiro propriamente dito. E meio que tá tudo bem, porque o filme não tá interessado nisso. Ele tá interessado no processo, ele tá interessado na repetição. E é por isso também que eu acho que o Fincher dividiu o filme em capítulos. São capítulos muito bem divididos, é uma divisão até meio brusca, porque ainda que ele vá passar por situações meio diferentes, né? Ele tá entrando num lugar de altíssima segurança ou numa casa no subúrbio. Tudo segue a mesma lógica. E a câmera do Fincher segue uma lógica muito clara de retratar o estado de espírito do personagem, ainda quando ele não faça aquele jogo de plano e contraplano e troque entre primeira e terceira pessoa. E acho que a coisa mais óbvia é o uso da câmera tremida nos momentos em que o personagem do Michael Fassbender tem um risco de vida, ele tá conturbado, ele tá biruta, e ele trabalha muito com essa dinâmica de pressa, de caos visual. Tirando isso, é um filme que tenta se manter ao máximo muito formal, e se preocupa muito com a questão da forma ser milimetricamente calculada, bem como esse personagem passa o filme inteiro tentando ser, menos quando a emoção toma conta e a câmera acaba acompanhando também. Acaba que é um filme de vingança, mas mesmo ele sendo um filme de vingança, a gente não tem um clímax, a gente não tem uma grande resolução. É um filme sobre método, um filme sobre processo, é um filme sobre essas pequenas etapas desse processo maior, que de certa forma dialogam também com o processo cinematográfico. E se o Fincher ficou quase 10 anos sem produzir um filme de thriller ou um filme de suspense, eu fico feliz que ele voltou a casa e acho interessantíssimo que ele escolheu uma roupagem totalmente diferente de um gênero que ele é tido como um grande mestre. Mas e você? Já teve a oportunidade de assistir O Assassino no seu lançamento nos cinemas ou na Netflix, já que o filme estreia na plataforma no mês de novembro de 2023? Deixe sua opinião aí nos comentários, e se você é novo por aqui, gostou do que viu, quer mais conteúdo sobre cinema, com críticas, vídeos, ensaios e recomendações, curta o vídeo, se inscreva no canal, segue a gente nas nossas redes sociais, tem um link na descrição também. Muito obrigado, até a próxima e falou!